A paz do Senhor. Hoje a palavra está na Epístola de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, quanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um este já amortecido, desceram tantos em multidão como as terras, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar algo que eu e você, assim que tem um conhecimento, tem uma noção da palavra, até mesmo a pessoa que não conhece a palavra, mas ela tem a fé, ela já ouviu falar em fé. Agora aí que está o negócio, o que é fé para você? Você já parou para perguntar o que é fé? Como a fé age? Como é acreditar? Como é fazer a fé se materializar? Você vê aqui no primeiro ponto, ó, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, se você não tiver fé, esse é o primeiro fato, principal, ponto base, você não agrada a Deus. A fé é o que motiva você a viver. A fé, para você conquistar algo, ela tem que ser da mesma forma que a fé que você tem que vai despertar no outro dia. Porque você vê, nós dormimos, planejamos para que nós vamos fazer algo amanhã, porque nós temos a certeza que nós vamos acordar, nós vamos despertar. Mas se você parar para pensar profundamente, você não é dono da sua vida. Você não tem o fôlego da vida, você não é dono dele. Quem é dono é Deus. Se você tem tanta certeza que você vai acordar, e se você não acordar? É porque nós não paramos para pensar. Por quê? Porque é fé, é certeza. É esse exemplo que o Senhor está nos dando, que nós temos que ter para realizar as promessas que Deus tem para a nossa vida. Não é você ter uma fé e ficar esperando em Deus o milagre. É você ter a fé e continuar caminhando em Deus para alcançar o milagre. Você tem uma doença, seja qual for, a medicina falou que não tem cura, você está fazendo tratamento há anos e não vê uma saída, não vê uma cura, mas dentro de você está tendo o quê? Uma fé ou está tendo uma esperança que você vai ser curado? Se você tiver esperança de você vai ser curado, então você não vai ser curado. Mas se você tiver a fé, a certeza que você já está curada, aí é diferente.
Porque a esperança te dá um dia após o outro. Um dia após o outro. Um dia vai mudar. Um dia, se Deus quiser, Deus vai abençoar. Isso é esperança. Sem você perceber, sem você falar, sem você acreditar, mas internamente, no seu consciente, no seu subconsciente, você está com essa esperança de um dia vai acontecer o milagre. Só que fé não é assim. A fé é a convicção, a fé é a certeza, a fé é a razão, a fé é a mesma coisa de você dormir e acordar no outro dia. Você sabe que você vai acordar, você não pensa nisso. A mesma coisa quando você está com uma doença, você entrega na mão do Senhor, confessa a palavra. Se está escrito, Senhor, eu creio. E o que vai acontecer? No outro dia você vai estar com a mesma doença, com a mesma dor, mas aí o seu pensamento vai mudar, porque você mudou a tua fé, você começou a colocar ela em prática. Por quê? Porque você vai começar a chamar a existência o que não existe. Você vai começar a se ver curado, se vê curada, seja câncer, seja lepra, seja AIDS, seja edema cerebral, seja fígado, baço, rim, seja qual for a doença. Você já se vê curado, mesmo que a dor tá ali, mesmo que você sinta, mesmo que o teu corpo tá fragilizando, mesmo que você tá definhando, mas você tá vendo você com saúde, você curado, você dando testemunho de vitória e glória para o Senhor. Isso é fé. Isso é chamar a existência o que não existe. É materializar. É por isso que ele está dizendo aqui, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que ele existe. Tá vendo? Você tem que crer que ele existe. Se você não acredita que você vai ser curado, você não acredita em Jesus Cristo. Você não acredita em Jesus Cristo, você não acredita em Deus, porque somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para você chegar até o Senhor. Você está vendo como que é a lógica? Não tem meio termo. Ou você confia em Deus ou você não confia, ou você acredita ou não acredita. Então comece a despertar para a tua fé, comece a abrir teu coração, muda o teu modo de pensar, teu modo de falar, porque o que você fala é o que acontece, você fala o que o coração está cheio. É por isso, se teu coração está cheio, você está falando porque você acredita dessa maneira. Tudo que você fala é o que você acredita e vai acontecer o milagre, vai acontecer o que você fala, porque a tua palavra não vai voltar vazia. Se você se vê doente, você fala, ai, estou doente, ai, que dor, mas um dia, se Deus quiser, então esse dia não vai acontecer. Você está acreditando, confiando e a doença é sua, você não quer largar. Agora, se você fala assim, não, já estou curado em nome de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz isso. Mesmo que as pessoas não são incrédulas, você vai falar, eu creio que eu já estou curado, porque a palavra de Deus diz isso, e eu creio na palavra, porque eu vivo a palavra. Na hora das lutas, põe isso no teu coração, na hora das lutas, na hora das dificuldades, na hora do fundo do poço, é a hora de nós manifestarmos nossa posição em Cristo Jesus. É a hora do mundo ver que Deus é Deus na nossa vida. Então Deus está falando com você nesse momento através dessa palavra. Tome uma posição em Cristo. É hora de você assumir de vez a tua posição como cristão, como cristã. Então comece a ver a tua fé. Porque você vê aqui, ó, que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você vê naquele tempo, se você vê lá no começo, lá em Gênesis, você vai ver a história da humanidade. Quando veio o dilúvio, você vê que naquele tempo não caía chuva. Vapor saía debaixo da terra para assim refrescar, para dar nutrientes que a terra necessitava, as plantas necessitavam. Agora, o que é? O que é? Quando Deus falou para Noé que ele ia acabar com o mundo em água, Noé, a primeira coisa, ele temeu. Porque ele conhecia Deus, ele sabia o poder de Deus, porque tudo foi feito por ele, tudo é dele. E ele fez o quê? Para salvar a família dele, ele construiu a arca.
Ele olhou somente para um ponto. Olhou para Deus porque ele sabia que Deus ia fazer. Ponto. Ele acreditava, ele tinha certeza porque Deus era dono de tudo. Ele olhou o segundo ponto para a família. Ele teve um motivo a mais para fazer, para salvar a família dele. E ele construiu. Ele não se importou com o que as pessoas iam dizer. Ele não se preocupou com o que ia acontecer com ele, mas ele tinha certeza que ele ia fazer o que Deus mandou. Construir a arca. Agora você imagine se foi fácil ele construir a arca daquele tamanho, sem ferramenta, sem preparo, sem conhecimento. Nunca viu chuva. Como que vai fazer uma arca daquele tamanho, com a dimensão, medida? Você já parou para pensar nisso? Não? Então comece a pensar, porque hoje o Senhor está abrindo o seu entendimento. Sabe por que ele conseguiu tudo isso? Porque quando você entrega a sua vida para o Senhor, é Ele que guia os teus passos, é Ele que vai dando a direção para o impossível tornar possível. É isso que Noé fez. Ele entregou para o Senhor a vida dele e Deus deu todo o planejamento, preparou toda a arquitetura, tudo como ia funcionar e foi colocando no coração dele e na mente dele cada passo, cada atitude que ele tem que fazer. E assim Deus tem falado com você há tanto tempo e tem falado com você hoje nessa palavra. Não adianta você ficar buscando de galho em galho, procurando aqui, procurando ali, que não vai resolver. O que vai resolver é quando você parar e escutar a Deus e fazer o que Deus mandou fazer, mesmo que aos seus olhos pareça impossível, mas creia. Porque se você não fizer, você está mostrando para Deus mais uma vez que você não tem fé e você não acredita nele. Você pode até estar convencido que você acredita em Deus, mas você só vai manifestar o poder da fé, da sua verdadeira crença, é quando você se expõe para o mundo e fala: hoje eu sou verdadeiramente um cristão, hoje eu sou verdadeiramente uma cristã, e eu vou fazer o que Deus tem colocado no meu coração. É assim. Então começa, você vê que Noé, ele teve um motivo, ele temeu a Deus porque ele conhecia Deus, e teve um motivo, que é para a salvação de sua família, e preparou a arca. E aqui o Senhor está dando outro exemplo, o básico de Abraão, que está assim, ó: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você vê esse ponto aqui. Abraão, ele conhecia Deus. Quando Deus chamou ele, ele foi o quê? Ele obedeceu. Ele largou a parentela, que se você ler lá, você vai ver. Quando Deus chamou Abraão, ele chegou assim: eis-me aqui. Deus falou para ele assim: sai da tua parentela que eu te levarei numa terra que mana leite e mel. Ele largou tudo e foi. Ouvindo ele, somente ele, a voz de Deus. Você imagina ele falando para Sara, para a mulher dele, falando para os funcionários deles, né? Estavam trabalhando com ele. E ali até Ló, pela fé de Abraão, seguiu ele. E falou assim: não, nós vamos caminhar porque Deus falou comigo que vai nos dar uma terra para herança. E ali Abraão foi. Não quis saber, não quis olhar para trás. Por quê? Porque a fé, quem tem fé não olha para trás. O passado é para adquirir experiência. O futuro é para você construir. Mas para isso é necessário você plantar hoje, que é a fé, é a atitude, é a certeza, é a confiança. E o que você está esperando? Você pede para Deus mudar o teu relacionamento, o teu casamento, mas você não age a fé. Você continua a mesma pessoa, implicante, mesquinha, nervosa, nervoso, e assim vai. Você quer que outra pessoa muda, sendo que você que está querendo mudar o teu casamento, você está pedindo para Deus em oração. Se você pede para Deus uma mudança, põe isso no teu coração. É você que tem que tomar atitude para mudar. Não espera por outro, não. Não fica esperando. Ou você está achando que a bênção vai chegar até você, no teu colo, cair assim, ó, como fosse um passo de mágica.
O milagre vai acontecer quando você age a tua fé, quando você caminha. Põe no teu coração isso. Jesus Cristo está do seu lado, caminhando do seu lado. Você dá um passo, ele dá um passo. Você dá 2 passos, ele dá 2 passos. Você para, ele para. Ah, tem um obstáculo na frente. Se você vai andar e aquele obstáculo está te barrando, Jesus vai lá e arranca aquele obstáculo e você anda e passa por aquele obstáculo. Mas se você para e fica parado esperando o obstáculo cair, não vai cair. Você tem que agir a fé, você tem que caminhar, você tem que buscar, você tem que vencer o gigante, você tem que derrubar a muralha. Aí sim você vai ver os anjos ao seu lado, as portas, os ferrolhos, as armadilhas, tudo sendo destruído em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque você está colocando a fé em ação. Fé parada não tem ação. Fé ficar pedindo, clamando, ai Senhor me ajuda, ah Senhor me ajuda, não vai acontecer o milagre. Agora, quando você age, quando você anda, quando você busca, aí o milagre acontece. Dou exemplo de novo da cura, da doença. Ah, pastor, mas como que eu faço, pastor? Eu não tenho o que fazer, eu não sou médico, eu não tenho que... Então, você tem que fazer. É começar a olhar com o olhar da fé que você está curado. Olha onde você está doente e aquela doença cai por terra em nome de Jesus hoje. E ali você vê restaurado, se vê você fazendo tudo o que você fazia, dando testemunho em cada canto desse mundo. Se vê dessa maneira todo dia, todo dia. Agora eu pergunto para ti, você que está passando por luta, por dificuldade. Você imagine se você hoje para, você desiste hoje. Como você está praticamente desistindo, porque você não está vendo resultado, porque você está desistindo, você não está usando a tua fé. Você tá olhando para o problema. Não é você usar a fé, é você ficar olhando para o problema. Quando você olha para o problema, não olha para a cura, para a restauração, para aquilo que você deseja, criar dentro de você o que você quer, você não está usando a fé. Está indo por emoção, por esperança. Isso não vai resolver. É fé, é atitude. Agora, para e pensa. Se você hoje para e desiste por causa disso, ah, não vai dar certo, é uma coisa, deixa, tá na mão do Senhor. Deus quiser, vai, não vai, pronto. Aí você morre. Aí quando você estiver na frente de Jesus, você fala, Senhor, por que eu acreditei tanto no Senhor? Por que o Senhor deixou eu morrer com essa doença? E Jesus fala assim, porque você desistiu. Na hora que eu ia te curar, você desistiu. Você tinha uma vida plena, mas você quis morrer. Ah, mas Senhor, por que eu passei tanta miséria na minha vida? Porque você desistiu. Porque no primeiro obstáculo que você está vendo, você fica olhando o que os outros falam. Você não estava acreditando que eu sou o Deus do impossível. Você quis morrer assim. E assim você ficou. O que você prefere receber? Morrer crendo e tentando ou morrer com dúvida? Então é melhor você morrer não duvidando, é você fazendo, você tendo fé e conquistando, e indo para cima. Por quê? Porque quando chegar na hora lá, você falar assim, Senhor, eu combati o bom combate. E aqui estou para sim ser merecedor da coroa da vida. E aqui você vê que Abraão e Noé tinham um motivo. Noé, ele fez o quê? Ele teve medo de Deus, porque ele sabia e conhecia quem era Deus. Abraão foi pelo obedecer a Deus, porque ele sabia que Deus poderia mudar. Porque Deus já conhecia, já sabia, Abraão já sabia o que Deus fez com Noé. Noé acreditou. Noé não tinha referência. A referência que ele tinha era o temor, que ele sabia que Deus era dono de tudo. Abraão tinha uma referência que era Noé. E que se Deus fez com Noé, Deus ia fazer com ele também. Se Deus fez com Noé de acabar com o mundo e transformar através dele uma nova civilização, um novo mundo, Abraão também tinha essa esperança de que Deus faria uma grande nação através dele. Então creia, haja a tua fé, busca no Senhor. Fé é atitude, não é emoção. Fé é você colocar em prática, visualizando e acreditando. Não é esperança de que um dia vai mudar. Fé é hoje. Hoje é um novo dia. Hoje é uma nova história. E essa história você vai viver olhando e crendo na tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Isso é fé. Amém? Abra teu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra.
Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.